tudo que sabemos até agora sobre o possível retorno de Dragon Ball Super neste ano de 2025. Meus amigos, após o recente lançamento de Dragon Ball Daima e o seu grande sucesso comercial e em termos de audiência, a Toei Animation está mais animada do que nunca. Isso porque com o término de Dragon Ball Daima acabou gerando uma grande brecha deixada pela franquia Dragon Ball. E a partir dessa brecha, o grande interesse da empresa hoje é que Dragon Ball Super possa estar substituindo o grande recente sucesso Daima. E a Toei quer isso rapidamente, pois eles entendem que manter esse público e essa audiência é muito importante e seria bastante impactante para a emissora a qual Dragon Ball Super fosse transmitido. Contudo, dentro desse vídeo vamos entender também alguns imbróglios que estão impactando o retorno de Dragon Ball Super, até mesmo dentro do seu mangá. E a partir disso, vamos saber por que não estamos tendo novos capítulos do mangá de Dragon Ball Super e por que o anime ainda não lançou. Eles optaram por Dragon Ball Daima ao invés de Dragon Ball Super. Vamos, portanto, entender de forma definitiva tudo o que está rolando acerca e em volta de EBS e do porquê que esse anime ainda não voltou e quando ele voltará. Será que volta ainda desse ano? E claro, antes de continuarmos aqui com essas informações, claro, conto com o seu like, que é muito importante para estar apoiando o canal, e se inscreve também se você curtiu o conteúdo, beleza? Bom, todo mundo tá careca de saber, igual o Kuririn, que Dragon Ball Super já faz aí o que? Quase 10 anos, né? Que foi encerrado. Pô, 10 anos é exagero, uns 8. Mas, desde então, a gente só teve 2 filmes, né? E também tivemos o lançamento de 3 sagas aproximadamente aí dentro do mangá. Contudo, desde o falecimento de Akira Toriyama, alguns imbróglios judiciais acabaram fervendo aí no Japão. As coisas por lá estão bem animadas no sentido negativo. Justamente por conta do falecimento do nosso grande mestre, alguns contratos acabaram sendo quebrados e quem possui os direitos sobre o mangá acabou perdendo. Ao mesmo tempo, Dragon Ball Super estava projetado para voltar após Daima, mas com isso os imbróglios aumentaram, direitos, contratos, nada disso foi fechado. E levando isso em consideração, a Toei Animation, que é a detentora dos direitos de transmissão de Dragon Ball, acabou optando aí por Dragon Ball Daima, que na verdade já era um projeto que era planejado e escrito pelo nosso grande mestre Akira Toriyama. Mesmo Toriyama envolvido, aparentemente esses processos acabaram respingando sobre a franquia Dragon Ball antes mesmo dele falecer, tá? Então só piorou após o seu falecimento. De toda forma, é importante a gente entender que o que ainda sustenta Dragon Ball atualmente é o seu grande sucesso mundial. Isso porque mesmo Dragon Ball Daima partindo como anime do zero e uma continuação de Dragon Ball Z que ignora Dragon Ball Super, o anime acabou tendo um grande sucesso e aceitação mundial, batendo vários recordes de audiência lá no Japão. A partir dessa audiência bem alta de Dragon Ball Daima, a Toei Animation, claro, está mais animada do que nunca para o retorno de Dragon Ball Super, pois ela sabe que Dragon Ball Super, pelo seu grande impacto e transformações, tem potencial de ir muito mais além do que Dragon Ball Daima. As principais audiências de Dragon Ball Daima acabaram sendo nos episódios em que Goku aparece utilizando o Super Saiyajin 4. E a partir disso, claro, a Toei segue convicta que transformações de alto nível como essa são o que movem a franquia e o seu principal carro-chefe. Levando isso em consideração, eles estão cientes que transformações animadas como Gohan Beast, Piccolo Orange, Vegeta Ego e principalmente Goku Migachi no Gokui são algo essencial para a continuação de Dragon Ball Super e certamente levariam muitos fãs às telinhas para continuar assistindo o seu anime. E a partir dessa análise, claro, o principal intuito deles seria retornar Dragon Ball Super o quanto antes. Porém, as coisas não são tão simples quanto parecem. Isso porque a revista responsável pelo mangá de Dragon Ball Super, a Shonen Jump, está passando aí por alguns imbróglios junto à Toei e à Capsule Corporation, que é quem comanda aí os direitos de Dragon Ball, uma empresa aí que pertencia ao nosso grande mestre Akira Toriyama. E como eles não estão chegando a nenhum acordo, o mangá de Dragon Ball Super acaba seguindo travado.
sem poder ter uma continuidade. E o pior de tudo é que a Toei não pode adaptar o material de dentro do mangá. A partir disso, Dragon Ball Super então segue completamente travado e sem ir a qualquer lugar. Até por conta disso também, eles sequer conseguem fazer um filme da franquia. Isso porque o material teria que partir do zero, não poderiam utilizar absolutamente nada de dentro do mangá. Outro ponto interessante é que se Akira Toriyama, eles estão bem cautelosos com suas ideias e artes para não fazer nenhuma bobagem que desonre ou desrespeite a memória do nosso grande mestre. Eles estão revisando tudo ponto a ponto para não cometer nenhum tipo de erro que iria contra a vontade de Akira Toriyama. Portanto, existe sim uma grande cautela por parte dos responsáveis por Dragon Ball para não fazer nenhuma bobagem, né? Algo que certamente poderia prejudicar e muito a reputação do anime, principalmente agora que o seu principal criador não está mais à frente. Então, certamente não ter o criador à frente deste conteúdo torna a situação muito difícil e delicada. Eles têm que ter muito cuidado e tem que fazer as coisas bem direitinho para não desagradar os fãs, porque aí já viu, né? A primeira coisa que vão dizer é que tudo que é canônico era aquilo que foi feito antes de Akira Toriyama partir. Tanto é que Dragon Ball Daima talvez tenha sido o primeiro epicentro dessa polêmica. O final acabou não agradando quase ninguém, um final bem polêmico e cheio de problemas. E isso acabou respingando sobre a Toei, pois foi teorizado que Akira Toriyama não conseguiu concluir a obra. E a partir disso os roteiristas da Toei entraram em ação e acabaram fazendo um grande fiasco. Afinal de contas o anime tinha feito muito sucesso até então. Porém, a gente percebe que dentro de alguns episódios finais, principalmente quando os nossos heróis chegam no último universo do Makai, no caso no terceiro reino do Makai, as coisas começam a andar de forma bem lenta, com alguns episódios bem arrastados, chatos e até mesmo sem sentido em alguns pontos. A batalha contra o vilão Goma acaba sendo de altíssimo nível de produção e animação, contudo, a história final não agrada. De toda forma, mesmo com esses problemas, Dragon Ball Daima foi sucesso absoluto, mesmo deixando essa rusga para os fãs que acreditam que sem Akira Toriyama, sim, a Toei pode vir a fazer algumas bobagens. Tem o Toyotaro, que é o grande aprendiz de Toriyama, esteve ao lado dele durante todo esse percurso de Dragon Ball Super, e a gente tem esperança que o Toyotaro possa guiá-los aí no caminho que Toriyama gostaria. De toda forma, isso é tudo que sabemos, tudo que eu sei pelo menos, sobre o retorno de Dragon Ball Super. O possível retorno depende muito aí desse imbróglio judicial ser resolvido, mas existe sim muita vontade dos japoneses. Eles querem muito que Dragon Ball Super volte, e claro que a gente depende completamente dos japoneses, né? Ou não, já que Dragon Ball Super é uma franquia mundial, mas os detentores são japoneses. De toda forma, existe sim muita vontade dos japoneses, mas até que essas brigas judiciais sejam resolvidas, né? A gente vai ter que ficar no aguardo, infelizmente. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Esse foi mais um vídeo do canal Super Midnight. Eu sou o Matheus e até a próxima.